Olá, o projeto TV SI Professor Lordão hoje grava mais um vídeo para você da terceira série do ensino médio. Hoje nós iremos falar sobre estética e sobre a arte, dentro da experiência estética e dentro da experiência artística. Para você que vai fazer o Enem, deve estar ligado também para esses pontos de vista. Então, a filosofia ela não vai citar ou passar um mapa referente às questões do Enem, mas vão suscitar a possibilidade de dicas que você pode se focar para atingir o seu objetivo. O que seria uma experiência estética? De forma geral, a gente já pode falar sobre isso. A experiência estética é aquela que vai usar o corpo, usar o corpo para fazer algumas performances. A experiência artística é onde você usa elementos que dão uma possibilidade de mostrar ao mundo a sua arte sem mostrar o seu corpo, propriamente. Mas você pode fazer uma pintura, uma escultura, que vão dando essa conotação artística, essa conotação artística. E você pode juntar isso, essa experiência estética com essa experiência artística, sim. Segundo o capítulo 12 do livro de Juvenal Savian Filho, ele vai demonstrar para nós essa possibilidade. Vai oferecer também a condição, por exemplo, de você dançar uma música típica ou uma música regional e você usar uma roupa característica dessa dança. Então essa roupa, essas características faz com que a experiência artística esteja presente também na experiência estética. Nesse capítulo também você vai fazer algumas referências, por exemplo, você vai ver também o contexto do belo ou contexto de beleza, essa referência de belo, esse pensamento onde tem como elementos principais o Museu de Arte Moderna de Frankfurt, na Alemanha, que vai mostrar essas possibilidades de artístico, de beleza. E a filosofia vem tratar justamente disso, do que é belo, o que é belo, o que seria um belo artístico, o que seria um belo estético. Então a gente pode ter isso em mente, o que seria um belo artístico e o que seria um belo estético. Até onde algo é artístico, até onde é estético. É esse parâmetro que a gente vai estar apresentando durante esse vídeo. Você vai também ver a citação de alguns filósofos que trabalham o contexto de estética, o contexto estético e o contexto artístico neste vídeo. Então você vai fazer um paralelo desse conteúdo com alguns filósofos que eles vão ser apresentados. Filósofos esses que você já pode ter visto também em outras aulas ou nas suas aulas de filosofia e que agora eles vão ser citados mais uma vez, já falando de outra coisa, já falando do que é artístico e já falando do que é estético. Então a gente pode ter essa conotação de estética. Então a gente vai tentar apresentar de forma simples, rápida, para que você consiga acompanhar e que você não vai se fixar unicamente no vídeo, mas você vai ver outras citações, outras leituras, outros parâmetros que façam com que o acompanhamento para o Enem ele aconteça de forma positiva. Então, a experiência estética e a experiência artística é a abertura do capítulo 12, certo? Que é o que nós iremos apresentar. E dentro desse capítulo a gente vai ver a arte é uma possibilidade para todos. Iremos ver também o contexto de beleza. Iremos ver a arte vista pelos próprios artistas, a experiência estética e contexto. Veja bem, quando a gente vê essas possibilidades de arte, quem faz a arte, quem cria a arte tem uma visão. Essa é uma visão artística, de quem produz. Mas de quem está vendo aquela arte pode ter uma outra visão, seria o espectador.
certo? Então, quem apresenta pode ter uma função, né? Teve um intuito, teve um contexto, e quem viu tem uma outra conotação no que diz respeito a essa arte. Então a gente tem que entender o que é arte para mim, pode não ser arte para o outro. Porém, o que eu devo com isso é respeitar, independente do contexto. Mas eu devo respeitar as diferentes tipos de arte apresentada. Experiência estética, como a experiência, né, é subjetiva do novo sentido às coisas, podemos nos mostrar perspectiva diferente acerca da própria realidade. Ou seja, essa maneira diferente da realidade é de quem está vendo a arte ou de quem está criando. Essa conotação ela pode ser diferente. Então, o sentir estético possui um caráter experiencial. Então, nessa estética, eu vivo a experiência. Eu só posso conotar a minha estética quando eu vivencio essa experiência. Então, eu uso a minha arte, eu uso o meu corpo para mostrar essa forma de estética. Então, na experiência estética, existe sempre. Então, nós iremos ver aqui alguns tópicos bem positivos para que a gente possa compreender isso melhor. A gente pode ver aqui um contexto de uma paisagem, o homem, a época. Para o contexto de uma paisagem, seria um objeto para experimentar. Um sujeito que experimenta é o homem. E por último, o contexto de experimentação é a época, é o momento. Então você vai pegar o objeto, que é a paisagem, que você vai usar, você vai pegar o homem, que é quem vai usar essa paisagem, e vai, na época, fazer uma criação do momento, certo? No momento, para demonstrar o seu contexto artístico, certo? E cultural. Eu falo sempre nesse aspecto cultural, porque esse aspecto cultural é a época. Vai ter uma relação muito forte, muito grande, num contexto da época, né? Então, dentro de cada parâmetro, dentro de cada cultura, é sim respeitado a época, né? A cultura. Tem um respeito claro nisso. Então, a arte é uma possibilidade para todos. Aquilo que nós vimos na abertura do vídeo. Por que isso? O que a gente entende por artes? Primeiro a gente vai entender alguns tipos de arte. E nesse espaço-tempo para a arte, ela vai estar em diferentes níveis, certo? Ela vai se apresentar em diferentes momentos, com diferentes características, até chegar à arte atual, que seria o que podemos chamar de arte contemporânea. Então, o que seria a arte? Seria a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, né? Realizada de forma consciente, controlada e racional. Você tem que usar o seu raciocínio para criar a sua arte, para mostrar a sua arte. O que você quer mostrar com a sua arte? Qual a experiência, certo? Então, também podemos entender como um conjunto de procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de um objeto, que seria técnica. Então, para isso, você precisa de técnica para criar a sua arte. Que arte você quer criar? É a música, é a dança, é a pintura, é com expressão corporal, é com expressões visuais, né? Então, para esse cenário que estou apresentando esse vídeo, é criado um ambiente artístico, é criado uma estética ambiental para que esse vídeo ele aconteça. É feito de forma prévia, e essa previedade para a criação desse vídeo, por exemplo, é o que podemos considerar como técnicas, né? Então aí nós já iremos ver agora um filósofo sendo citado,
que vai falar muito bem da arte, né? Então, o filósofo Aristóteles, né, ao analisar a ação humana, ele percebeu que é uma das maneiras de produzir sentido para a existência reside na arte. Então, o sentido da existência humana está presente na arte. É o sentido. Isso é uma fala de um pensamento aristotélico, né? No seu dizer, os seres humanos têm prazer de conhecer e em produzir aquilo que conhecem. Ou seja, eu conheço algo e eu quero produzir, eu quero apresentar aquilo que eu conheci. De modo parcial, esse prazer é vivido por meio da arte. Veja, esse prazer é centralizado dentro da arte e a arte nos possibilita apresentar o meu conhecimento. Pois ela consiste, segundo Aristóteles, em agir assim com a natureza, certo? Com o ager. Né? Natureza produz dinamismo de natureza, esse ager. Né? Então, Aristóteles pensava sobretudo na arte visual, a cultura, a pintura e o teatro. Certo? Veja que o teatro, hoje ainda vivenciado na era contemporânea, é algo que Aristóteles pensava, que Aristóteles defendia. Não iremos falar só de Aristóteles durante esse vídeo, falando sobre arte. A gente vai também ter Immanuel Kant, né? Iremos ter Kant e vários outros filósofos que vão usar a arte como uma forma de pensamento, como uma forma de interação, certo? Então, dentro desse contexto, a gente está vendo também a possibilidade, a época, né? O espaço, época, que Aristóteles vivenciou tudo isso, né? A gente tem que entender que ele foi um dos discípulos de Platão e que ele defende a arte como um elemento principal da conotação da vida humana. Logo em seguida, nós iremos ver Immanuel Kant, como eu falei para vocês, né? E também Friedrich Nietzsche, né? Que é tido como o anticristão, né? E um dos seus livros famosos, Nietzsche é citado lá no livro O Anticristo, mas é porque ele tem uma visão cristã diferente da que temos hoje, por exemplo. Mas a gente não vai centrar-se nesse contexto de Nietzsche agora. Então veja bem, Immanuel Kant é considerado a beleza como aquilo que agrada a todos. Então ele defendia que a arte é também para todos. Por sua vez, Nietzsche não apenas institui nesse ponto, mas ainda nominou o risco de considerar que a arte é reservada apenas às pessoas dotadas de genialidade, ou seja, aos indivíduos privilegiados pela natureza. Essa conotação, como Nietzsche ele tem uma visão muito crítica de mundo, uma visão muito aguçada daquilo que ele quer oferecer, ele vai dizer o seguinte, que a arte é algo privilegiado, né? A arte é algo privilegiado para o ser humano advindo da natureza. Ou seja, não é todos que têm, segundo a visão de Nietzsche, não é todos que têm esse espaço à arte, já que isso é um dom, né, oferecido pela natureza, certo? Então aqui nós temos um contexto dentro de arte do que seria beleza. Então a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla, né, segundo Humer. Ou seja, qual a minha contemplação sobre aquilo que eu estou olhando? Por exemplo, você pode olhar um quadro, e esse quadro foi pintado de forma abstrata, e que você se encanta com os traços singulares visíveis naquele quadro. Outra pessoa pode ver e não vai sentir nenhuma empolgação. Por quê? Porque a arte é justamente, ela está centrada na beleza, no aspecto de quem a vê, de quem a contempla. É um espaço de contemplação. Uma rocha, por exemplo, pode ser algo a ser contemplado por uns e pode ser ignorado por outros. Então, o que seria beleza? A beleza seria a qualidade, propriedade, caráter ou virtude do que é belo. É manifestação característica do belo. Em segundo ponto, seria o caráter de ser
ou das coisas que despertam sentimento de êxtase. É admiração ou prazer através do sentido. É aquilo que ao ver, né, aquilo que ao se ver, eu tenho prazer. Né? Eu sinto prazer em ver aquela arte, eu sinto prazer em ver aquilo que é belo. Independente disso estar sendo expresso de forma natural, certo? O homem, ou dentro do espaço-tempo, que foi uma criação do homem. Ou pode ser uma criação natural, certo? Sem uma arte advinda do homem, mas uma arte advinda da natureza, certo? E quem contempla é quem faz daquele ambiente ser uma arte, ou que faz daquele ambiente ser belo. Então, a etimologia da palavra belo vem do latim, bellus, que significa lindo, bonito, encantador. Muito usado na época clássica, né, para as mulheres e crianças, enquanto para os homens tinha sentido pejorativo. O termo belo pode ter vindo também do indo-europeu e ter relação com bons, né, de bom e de boné e de bem. Já falamos então da origem, mas enquanto ao conceito do que é belo. O que seria? Qual o conceito do que é belo? O conceito do que é belo a gente tem que entender que isso é muito amplo, né? Isso vai depender de pessoa, vai depender do objeto analisado e vai depender de quem analisa e vai depender do espaço, certo? Lembre-se disso. Objeto analisado, quem analisa e o espaço-tempo, que é quem cria aquela arte. Então, sempre lembre disso, né? Tenha em mente sempre isso. Esses três conceitos: o objeto verificado, aquele que verifica e o tempo, que seria o contexto de cultura, certo? Então, advindo desses parâmetros, podemos entender, né? Podemos estar entendendo o que seria essa manifestação. Para o padre, né, Fábio de Melo, ele vai dizer que a beleza de cada dia só existe porque não é duradoura. Tudo que é belo não pode ser aprisionado, porque aprisionar a beleza é uma forma de desintegrar sua essência. Ou seja, o que é belo tem que ser exposto, tem que ser mostrado, tem que ser verificado e analisado por terceiros. Essa visão segundo o padre Fábio de Melo, ou seja, aquilo que é encantador, aquilo que dá prazer às pessoas que olham, deve ser sim mostrado e não escondido, certo? O seu contexto de beleza. Em seguida nós iremos falar aqui de Platão. Platão ele vai ter essa questão do belo em essência. Platão vai ter esse contexto do que é belo em essência. Para Platão, filósofo grego do século V a.C., o belo está ligado à essência universal e não depende de quem observa. Ele já tem uma outra visão. Veja bem, pois está contido no próprio objeto, na criação. Platão acreditava ainda que tudo o que existe no mundo sensível é apenas uma cópia do que está no mundo inteligível. Então, para Platão, o belo ele é mais particular. Ele não precisa ser apresentado. E quando ele é apresentado, é como uma cópia do que é inteligível, certo? Do que é metafísico. É uma cópia. Qual uma das maiores dúvidas do ser humano? É a visão de Deus, né? O ver Deus, já que Deus é metafísico e os seres humanos não têm essa capacidade de ver Deus porque somos físicos. Só se vê Deus em espírito porque Deus é espírito. Se eu apresento uma figura de Deus, segundo essa visão de Platão, é uma cópia, certo? Seria uma cópia do inteligível, uma cópia da minha mente. Então eu posso criar aquilo que eu penso. Eu posso criar aquilo que eu penso de forma mais singular, de forma mais prática, né? Já para o filósofo, né, Sócrates, o mestre de Platão, ele vai falar, né, é um dos três principais pensadores da Grécia Antiga,
Ele acreditava que o belo era a concordância observada pelos olhos e ouvidos, ou seja, o belo é permissível através de sentidos sensoriais. Na visão de Sócrates, o belo, o útil, ou seja, a beleza não está associada à aparência de um objeto, mas em quão proveitoso ele for. Ou seja, a visão de Sócrates, nesse sentido, não é uma visão de físico, mas é uma visão de possibilidade da utilidade que aquele objeto tem, certo? Na utilização. Então, essas visões, elas são consideráveis e elas devem ser levadas como método para que você faça uma reflexão sobre cada um desses filósofos no que diz respeito à arte, certo? Em seguida, Aristóteles, que nós já falamos sobre ele vai dizer que ele possui outro contexto de belo. Para ele, uma obra só poderia ser considerada bela se fosse capaz de promover o caráter em seus admiradores. Na concepção, a caráteres para mais a purificação da alma e das ideias a partir da obra de arte. E por excelência, a caráter de sua tragédia. Afinal, era por meio da tragédia que as pessoas refletiam sobre o que a obra mostrava ao conceito da comédia, que apesar de divertida, não promovia uma reflexão. Ou seja, para ele seria mais uma visão daquilo que eu uso como arte para favorecer o meu ego, para me deixar mais satisfeito, para me deixar mais feliz. Quando eu uso aquilo como reflexão para a minha vida, aquilo é arte. Se eu usar, se aquilo for um instrumento de mecanismo que me possibilite a elevar o meu contexto social. Se eu vejo uma obra de arte e aquilo não muda nada o meu conceito de vida, aquilo não pode ser considerado uma obra de arte. Aquilo pode ser considerado qualquer outra coisa, menos o contexto de beleza, menos o contexto do que seria belo. Então, Plotino, ele recupera o pensamento do mestre e o chamará de Divino Platão, ele chama de Divino Platão. A concepção platonina da arte acontecerá, porém, de uma novidade. Ela passará a ter estado mais positivo, elaborado elementos herdados também de Aristóteles. Plotino considerava, Plotino continuará a entender a beleza como a fonte da harmonia dos seres, mais considerava a arte como verdadeira intuição daquilo que se conhece do mundo sensível e das ações para chegar ao conhecimento das ideias, Então, formas ou essência. É isso que Plotino vai falar. Nós agora estamos vendo aí as três classes ou três fases dos fundamentais da arte. Então, a gente, de forma bem mais simples, eu trouxe aí mostrando alguns exemplos, que vai demonstrar ainda o contexto da arte, dentro ainda dessa performance de cultura, então respeitando também esse espaço-tempo. Nós temos a arte simbólica, a arte clássica, e também a arte romana. Você pode depois dar uma pausa no vídeo e estar analisando cada uma dessas artes, E no final do vídeo tem lá as referências que você também pode estar acompanhando, seguindo lá cada referência bibliográfica para o enriquecimento dos seus estudos voltado para a filosofia. Então, dentro dessa norma, temos a beleza na filosofia patrística e medieval. Cada uma delas vai ter uma conotação diferente que faz uma referência ao espaço-tempo. Então, vou sempre estar repetindo essa forma de respeito ao contexto-tempo. Em seguida, você vai ver aí as esculturas, que representam a filosofia antiga, os pensamentos
antigo do ponto de vista a ênfase da arte, a ênfase do ser artístico, né? Em seguida nós temos esse período da arte, ele pode ser subdividido, né, em dois estilos, romântico e gótico. Então, já foi apresentado para vocês outros exemplos, né, desses períodos. E esses períodos eles se subdividem, que a gente pode estar acompanhando aí com a apresentação, né? Então, dentro da Igreja Católica, né? Na Igreja Católica, Tomás de Aquino ele vai falar também sobre a valorização e o empenho da arte dentro da Igreja como forma de mostrar as belezas apresentadas à humanidade, já que não se havia uma divisão tão grande da Igreja, né? Então ele buscava elementos, recrementos para a contemplação do que era belo, para distinguir, né, realmente o que seria esse belo. No Renascimento, né, o Renascimento ou Renascença, também está sendo mostrado uma das grandes obras, né, está na Capela Sistina em Roma, onde toda a parte da cobertura, né, a parte do telhado, né, você tem um quadro gigantesco aonde vai estar presente lá com traços, né, e contexto do Renascimento para o nosso aprimoramento cultural. Então também Derick, né, ele vai ter uma forma de elemento para mostrar o composto das grandes obras artísticas para o incremento da filosofia. Então, todos esses filósofos que estão sendo apresentados em diferentes épocas são fontes que comprovam a possibilidade da evolução da arte. A arte se mantém ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Então, também Descartes ele vai refletir sobre isso, dando o seu ponto de partida, respeitando os parâmetros referentes à filosofia dentro da estética e dentro da arte. Também a filosofia moderna, que é a filosofia que se desenvolveu durante o século XV, né, que vai do século XV até o século XIX. Ela vai também se subdividir, vai ser o período da filosofia do Renascimento, que vai do século XII ao século XIX. Todos esses elementos eles estão voltados e descrevendo o contexto cultural voltado para o ser artístico, né? Então, a beleza no Renascimento e na filosofia moderna. Você pode estar vendo, né, dando uma pausa no vídeo, vendo aí os elementos que falam, que refletem sobre esses elementos da beleza no Renascimento. Aqui nós temos algumas artes desse período e cada uma vai ter uma simbologia, vai ter umas voltadas mais para o contexto da igreja, outras vai ser voltada para o contexto histórico da humanidade e assim por diante. Então a beleza no Renascimento, né, o que seria? Né, seria uma forma de retornar aos traços antigos, né? A mostra do corpo como belo, né? Então seria a estética, né? Então a estética dentro lá do Renascimento, a forma de beleza. Então, onde você pode ver isso? Você pode estar dando uma pausa, né, ou acompanhando as leituras propostas no livro de vocês, no livro de Savian Filho, né, de Juvenal Savian Filho. Então você pode também estar refletindo, dando pausa no vídeo e entendendo mais sobre esse assunto, né? São tópicos que a gente vai conseguindo apresentar como forma de referência, né, de referência até chegar à filosofia contemporânea aos tempos atuais, né? Então, Alessandro, ele é um dos artistas, né, que vai tratar justamente disso. A sua apresentação é voltada justamente para isso, para expressar a arte, para expressar a sua vida através da arte. Vale a pena você estudar um pouco sobre Alessandro e sobre o seu ponto de entusiasmo, o seu ponto de comportamento dentro da arte, para expressar o seu pensamento, e quando ele expressa o seu pensamento, ele expressa a sua filosofia.
né? Então, nós chegamos aí a um dos últimos temas, que seria a beleza na filosofia contemporânea. A beleza na filosofia contemporânea seria a arte, né? E aqui você vai ver a questão da estética, o uso do corpo como exemplo, né? E você vai ver também a ideia de pintura, que seria a experiência artística, né? A experiência estética na primeira figura e a experiência artística na segunda pintura, que vai mostrar, dar uma conotação do que seria belo para a filosofia contemporânea, para os dias atuais, né? Então vai dar uma referência entre um e outro, né? Entre um e outro, para que a gente possa compreender isso melhor, né? Outros filósofos que eles vão sendo ponto de referência para o nosso entusiasmo e para que possamos aprimorar mais o nosso conhecimento, Kierkegaard. Ele vai ser um dos idealizadores e vai defender o contexto poético, social e crítico do seu espaço, né? Então ele vai defender a arte em cima dessas contemplações do que é poético e do que é tido como referência para a sua existência, para o fator da humanidade, aonde toda a humanidade tem um ponto de vista. E um ponto de vista, segundo ele, seria justamente a expressão da arte. Então nós temos a arte, né, e o ponto de vista do artista. Então aqui nós temos uma foto, né, que já a foto por si já é uma arte, e nessa foto vai mostrar uma arte, né, de um pintor, né, ele fazendo um grafite, pintando uma mão, né? Então o semblante dele, né, é o que faz com que a gente tenha essa conotação de que ele vê essa arte como algo belo, segundo ele. É o que se vê na expressão. É isso que o artista ele quer mostrar. Quem vai também falar sobre o ponto de vista, né, sobre o ponto de vista do artista, como o artista vê a arte, né, seria Garcia, né? Garcia Canclini, né? Ele vai falar justamente e exclusivamente desse ponto de vista, como o artista vê a sua própria arte, né? Então a experiência estética e contexto é aquilo que você traz de fora e faz uma arte, cria uma arte respeitando os 3 princípios que você sabe, né? Os elementos que vai usar o objeto, o homem e o espaço-tempo. É só uma demonstração daquilo que você pode criar como fundamento de experiência estética e contexto. Essa experiência que eu trago de fora, faço uma arte e eu mostro para o público aquilo como eu percebo que é arte. Então, desse ponto de partida, a gente também apresenta, né, Arthur Danto, né, que ele foi um filósofo crítico da arte, né, norte-americano, um professor americano de filosofia. E aí você vai percebendo também que todos esses idealizadores, professores, filósofos, independente do tempo, ele que faleceu no ano de 2013, ele foi um desses seres críticos da arte como forma de oferecer subsídio para esse contexto, né? Então, o contexto de contemplação da arte, o contexto de contemplação do belo, ele foi responsável em seu tempo a defender a causa, né? E a gente pode perguntar, hoje em dia, quem defende a causa da arte, né? Quem defende, né? Os poderes públicos, né? As instituições privadas, sociais, quem defende a causa no que diz respeito ao contexto artístico. Bem, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? É um pouco, né? É bem resumido esse contexto da estética e do artista, né? Do contexto estético e do contexto artístico. Então você pode refletir, deixe lá o seu comentário, alguma dúvida que surgiu ao longo do vídeo, você pode deixar o seu comentário abaixo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e pode deixar a sua pergunta que abaixo a gente vai respondendo. Valeu, é isso aí.
Esse foi mais um vídeo do projeto TV Professor Lordão. Valeu!